Eu tenho que controlar a emoção, porque eu ando por aí afora, por esse Brasil de meu Deus, com muito entusiasmo, com muita alegria, com muita paixão, com muita disciplina. Não há força humana que abata o meu entusiasmo de oferecer ao Brasil uma alternativa. Mas se eu ando por aí afora, o meu coração bate mesmo aqui, nesse pedaço sagrado de chão, onde vive, trabalha a gente amada, minha irmã e meu irmão, em tudo por tudo, o povo e a terra do Ceará. E eu tenho então que controlar um pouco a minha emoção. E eu vou fazer isso me emocionando com algumas outras questões. Eu quero começar quebrando completamente, ou não é quebrando nada, eu quero atender ao protocolo do meu coração, saudando as mais vivas, as mais caras, as mais qualificadas tradições do povo cearense, com três pessoas. Três pessoas. Meu caro professor, meu mestre, militante ativo do trabalhismo brasileiro, amigo do Brizola, e que eu tenho a honra e o orgulho, não é, de ser companheiro dele. Finalmente consegui no partido, embora tenha sido sempre amigo e admirador, professor Flávio Torres. Meu caro amigo, grande cearense, ex-reitor da nossa Universidade Federal do Ceará, pai do Roberto e do Prisco, não é? Que estão na mesa conosco aqui, mas eu quero saudar aquele, por exemplo, a quem nós do interior do Ceará, e especialmente a minha Sobral, devemos a primeira escola de medicina, que é hoje no ranking do MEC, a melhor escola de medicina do Brasil, professor Roberto Cláudio. Com meus cumprimentos. E, finalmente, ainda em linha com as mais caras tradições, esse extraordinário homem público, secretário de Estado de diversas pastas, prefeito de Fortaleza, e é um homem que tinha todo o direito de repousar e dedica seu talento, seu espírito público, a sua solidariedade humana exemplar, o ex-prefeito Luiz Marques. É uma honra muito grande cumprimentá-lo. À mesa, eu tenho que cumprimentar esse amigo, irmão que a vida me deu, e a vida minha tem sido muito generosa mesmo. Eu só tenho a agradecer a Deus os privilégios todos que Deus me concedeu na minha vida pessoal, familiar e na minha vida pública. Mas um desses extraordinários presentes que Deus me deu, aquele a quem eu devo ter recuperado a minha vocação, eu tinha imaginado que tinha cumprido o meu ciclo no Ceará, tinha resolvido, né, promover aí uma nova geração de homens públicos e mulheres qualificadas para a vocação pública, que estão aqui para nós batendo um bolão. Só tenho orgulho daquilo que eu ajudei a plantar nessa nova geração de homens e mulheres da vida pública do Ceará. Eu tenho orgulho de ter ajudado a cada um deles a nascer, a crescer e a se mostrar pelo talento que já traziam. Meu dote talvez seja só esse, reconhecer precocemente talentos, virtudes, como já estou de olho na próxima geração. Acho que não vou dar palpite, mas por aqui está, por exemplo, o Guilherme Landim ali, que depois dessa que está aqui, eu tenho certeza que vocês podem anotar, só para dizer como eu sou visionário, eu fico olhando. E aí eles vão se revelando e eu digo, opa, isso aqui a gente tem que prestar atenção, tange para cá, previne para colar, não deixa sofrer das tentações. E eu quero a todos saudar a esse irmão que a vida me deu, mas eu tinha cumprido essa missão, tinha resolvido ganhar a vida. Porque abri mão das aposentadorias, considerava imorais, hoje eu estou contando essa história, mas eu fui governador, prefeito e ex-deputado, e as leis do Ceará davam 3 pensões a mim, para aposentadorias. Eu nunca fui empresário, nunca fui milionário, não tenho sociedade, parceiro, só faço isso por paixão. E aí resolvi ganhar dinheiro, estava num emprego extraordinário, quando veio o golpe de 13, de 14, me demiti da CSN, onde eu tinha um salário que eu tenho vergonha de contar, não é, especialmente entre nós, e eu fui chamado de volta para a vida pública por esse irmão querido, filho adotivo do Brizola. Eu vi o amor que o Brizola tinha, o entusiasmo, o respeito que o Brizola tinha. Fui colega do Brizola, governador, tive a honra e o privilégio de ter dele o último voto em vida para presidente do Brasil. Eu estou falando de Carlos Lupe, a quem eu saúdo, muito agradecido. Ainda nos protocolos, antes que eu saúde as demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, né, para a gente resumir aqui, eu quero cumprimentar o presidente estadual do PDT, que vai nos liderar nessa transição delicada, em que nós temos que
fazer uma dinâmica, para não ser esse negócio de nomear quem eu gostaria, de cima para baixo. É sempre assim que a gente faz, isso não é uma invenção agora. Nós temos 4 grandes talentos, 4 grandes quadros que nós preparamos, cada um deles responde às exigências de decência, de competência, de amor ao povo, e eu não cometerei o arbítrio de escolher por meus afetos, pelas minhas afeições, muito menos por qualquer vocação de mandar no Ceará de cima para baixo. Ao contrário, será definida essa parada pela emergência da opinião pública. E é assim que será escolhido o candidato ou candidata que o Estado do Ceará terá para governador. E quem vai conduzir esse processo, naturalmente, é o André Figueiredo, que está pronto para isso. Tem habilidade, tem talento, tem espírito público, é respeitado por todos nós. E eu nem preciso mais dizer, porque ele já deu a reta aqui. Nós queremos fazer isso com muita paz, com muita harmonia, um bom sinal de coesão com todos os nossos adversários. Mas quem achar ruim, siga o seu caminho, seja feliz, porque nós não vamos vergar nossa espinha, seja para quem for. E o povo do Ceará dará a última opinião. Companheiras e companheiros do meu heróico e honrado PDT, eu peço que antes de vocês ouvirem o que eu tenho a dizer hoje, vejamos este breve vídeo que eu mesmo narrei. É muito artificial o que está acontecendo no Brasil. Parece uma barragem gigante, cheia de rachadura. Sabe, se eu acerto uma dessas rachaduras, pode ter acontecido hoje à noite aqui. Sabe, se eu acerto essa barragem arromba. Você vai ver. Isso mesmo, companheiros. Isso mesmo. Se nós acertarmos o ponto certo das inúmeras rachaduras desta imensa barragem, ela arromba e arromba de vez. E o Brasil se libertará da mais artificial e perigosa polarização da nossa história. Tenho certeza de que isso é possível. Tenho certeza de que o povo brasileiro vai concretizar esse feito nos próximos meses. Por quê? Porque a tal polarização está assentada em bases tão frágeis e tão artificiais que vai desmoronar tão logo a campanha avance. Tão logo o debate eleitoral se aprofunde e a nossa população perceba que os dois lados estão manipulando o seu medo e a sua miséria em favor da perpetuação de um modelo que vem destruindo o nosso país, não é de hoje, é há décadas. Quando isso ficar claro, esse castelo de cartas ruirá. Essas duas esculturas de areia vão se dissolver e virar poeira tóxica, levadas pelo vento da história. Os primeiros a se surpreender com o fenômeno serão certos analistas, botam muitas aspas nisso, que hoje decretam que os resultados eleitorais já estão consumados. Os segundos a se surpreender serão certos apoiadores oportunistas e fisiológicos que sempre procuram o barco que parece mais seguro, não importa qual seja o rumo do barco. Pouco interessa a eles se esse barco vá para a direita, vá para a esquerda ou que afunde a nação. O que querem é lucrar, se locupletar, mergulhar na orgia. Não percebem que possam estar se lambuzando no último baile do Titanic e podem se afogar juntos. Mas eu sei de pelo menos 2 pessoas que não irão se surpreender com o estouro da barragem. Refiro-me paradoxalmente a Bolsonaro e a Lula. Tenho certeza de que eles dormem com medo e ansiedade, porque sabem que o cenário pode e vai mudar. Na verdade, os dois temem mais o estouro da barragem do que o duelo que encenam na beira do abismo. As evidências desse medo são os acordos vergonhosos e a venda de indulgências para um paraíso imaginário que Lula faz de um lado e a distribuição de benesses eleitoreiras e a ameaça com o inferno do autoritarismo que Bolsonaro faz do outro lado. Os dois agem nesse jogo com a velocidade de quem rouba, mas se eu sei o que irão e o que não irão se surpreender, eu sei principalmente os que mais vão chorar quando a barragem estourar. Serão os barões do mercado financeiro, que vem lucrando há décadas com os juros mais altos do mundo, com a maior concentração bancária do planeta Terra e com as maiores concessões e facilidades já dadas a um grupo de sanguessugas ao longo da história.
Estes terão muito que perder e terão muito que chorar, mas que choro bom e merecido, meu Deus. Companheiras e companheiros, nunca o país viveu um momento tão difícil como o de hoje. E enquanto prevalecer esse cenário de polarização estéril, maléfica, também podemos dizer que o Brasil nunca vai parecer tão sem rumo e sem saída. Um país sem futuro, condenado a repetir os mesmos erros e continuar estagnado na mediocridade econômica e na trapaça política. Lula e Bolsonaro, não canso de repetir, são pessoas de histórias e personalidades bem diferentes. Eu digo isso com o respeito que nunca nos dão, mas eu quero dizer porque eu tenho apego à honradez e à verdade. Os governos do Lula, comparados ao de Bolsonaro, foram melhores em muitos aspectos, mas são iguaizinhos naquilo que nesse momento mais sacrifica o país. A manutenção do mesmo modelo econômico e do mesmo tipo de governança política que há décadas vem nos castigando. Qualquer um dos dois, se eleito, manteria o famigerado tripé macroeconômico. O ajuste fiscal, meta de inflação, câmbio flutuante, superávit primário e agora teto de gastos, uma engenhoca que envelheceu, atrofiou o crescimento, debilitou a economia e empobreceu dramaticamente o nosso povo. Enquanto corroía quase tudo em sua volta, esse modelo garantiu os privilégios do sistema financeiro em detrimento do setor produtivo, da agricultura, do comércio, da indústria, do serviço, praticando a maior taxa de juros do mundo. Promoveu a maior e mais lucrativa concentração bancária do planeta Terra, com apenas 5 bancos, meus companheiros e minhas companheiras, controlando 85% de todo o mercado financeiro. E 4 deles, dos 5, estão entre os 10 mais lucrativos bancos do mundo. Não tem um banco chinês, um banco japonês, um banco alemão, um banco italiano, entre os 10 bancos mais rentáveis do mundo. Essa economia atrasada e subdesenvolvida como está a brasileira, bota 4 bancos entre os 10 bancos mais lucrativos do mundo. Esse lucro é o que espoliou as famílias brasileiras. Enquanto isso, a população brasileira só empobreceu. As famílias honestas do Brasil se endividavam e o Brasil se tornava um dos países mais desiguais da humanidade. Enquanto isso, deixaram intactos um dos sistemas tributários mais injustos do planeta, onde os pobres e a classe média pagam mais impostos do que os ricos e os super ricos. Mas a tragédia e a ameaça que Lula e Bolsonaro representam não se resume só à economia. Muito pelo contrário, a política dos dois também está enraizada nas práticas mais decadentes e corruptas que acorrentam o país há décadas. Na maior cara de pau, os dois se dizem diferentes na economia e na política, e cada um, a seu modo, se diz o salvador da pátria. Os salvacionistas ligados a Bolsonaro defendem que caos é ordem, que incompetência é eficiência, que imoralidade é religião, que desmatamento é preservação ambiental e que o Brasil está em boas mãos. Os salvacionistas ligados a Lula defendem que é possível tapar os olhos, os ouvidos e o nariz para todos os tipos de erros e mergulhar cegos em um projeto anacrônico que eles dizem ser a porta da salvação. De um lado, querem transformar selvageria em heroísmo e no outro, transformar demagogia em solução. No fundo, pedem votos para deixarem tudo rigorosamente como está, ou para fazer pequenas maquiagens que logo vão se desmanchar nas lágrimas do povo. Porque o modelo é o mesmo, as pessoas são as mesmas, as práticas políticas e os conchavos são rigorosamente as mesmas e os mesmos, e certos valores éticos são muito parecidos, bem parecidos mesmo. São 2 atores encenando uma luta de um contra o outro, enquanto apregou mudanças e soluções que nunca virão. Um com o script do que parece querer ser o da mentira do bem, como se houvesse mentira boa. Outro com as mais escancaradas e maléficas das mentiras. A mentira que leva à morte das pessoas e da própria democracia. Um com falsas bondades, outro com falsidades puras e simples. Um que teve e ainda tem certa afinidade com o povo, mas que se desorientou, se corrompeu. Eu vi de perto isso acontecendo e não tenho nenhum prazer de dar esse testemunho. E se perdeu quase que irremediavelmente. O outro que nunca teve afinidade com o povo e sempre procurou e procura cada vez mais enganá-lo e corrompê-lo com presentinhos de ocasião.
ou amedrontá-los com historietas de bicho-papão. Um que aprimorou as técnicas de clientelismo e troca de favores vergonhosos no Congresso. Outro que as ampliou e transformou a corrupção em larga escala, fazendo vigorar o instrumento mais escandalosamente clientelista e corrupto da história do parlamento, a famigerada emenda do relator. Um que apoiou o golpe parlamentar que derrubou a Dilma e fez declaração de voto enaltecendo um torturador. Outro que lamentou o golpe, mas que agora quer levar de volta para dentro do palácio os mesmos golpistas que esfaquearam Dilma pelas costas. Por falar nisso, os nossos irmãos bolivianos, quem diria, acabam de dar uma lição à esquerda de goela brasileira, de como se devem tratar os golpistas e os usurpadores. Aqui não, aqui a esquerda e a direita seguem embriagando o povo com promessas vãs, mesmo que a história esteja cheia de exemplos de quanto isso é perigoso. Mas eles não sobreviverão. Essa barragem vai se romper. Ah, vai se romper mesmo. Companheiros e companheiras, não há um só estudo sério na área econômica, meu caro amigo, companheiro e cérebro, não é meu braço direito, é o meu cérebro, Mauro Benevides Filho. Não é? Na área econômica e social, não há um único estudo que não aponte as graves fissuras desta barragem. Elas são tão numerosas que o nosso povo já está começando a perceber que as rachaduras já vêm de muito tempo. Impossível terem sido causadas pelos desmandos e incompetências de um só governo. É uma erosão lenta e corrosiva que já se arrasta há décadas. É a erosão de um modelo econômico e um modelo de governança política. Uma prova contundente disso são os resultados da pesquisa nacional por amostra de domicílio, a PNAD do IBGE, de 2021. Eu fiquei muito chocado e quero repartir com todos e todas aqui e no Brasil que estão me assistindo. Foi divulgado na semana passada pelo IBGE. Os números são de clamar aos céus por clemência e de cobrar vergonha às nossas classes dirigentes no Brasil. Está ocorrendo uma gravíssima implosão social sem precedentes, com a miséria se alastrando sem trégua pelos lares e regiões mais pobres do país. A PNAD, meu companheiro, minha companheira, mostra que 108 milhões de brasileiros são obrigados a viver hoje com apenas R$14 em média por dia. Isso é um dos países potencialmente mais ricos do mundo. Isso explica porque que milhões e milhões passam fome no país, maior produtor de alimentos do mundo. Isso explica porque que a fortuna dos nossos 5 maiores bilionários, 5 pessoas no Brasil, apenas 5 brasileiros têm a fortuna maior do que tudo que os 100 milhões de brasileiros mais pobres possuem. Essa tragédia vem se arrastando há muito tempo, mas nos últimos 9 anos, 3 anos e meio do Bolsonaro, os outros 6 anos do PT, a situação se deteriorou a níveis absolutamente alarmantes. Nesse período em que Dilma e Temer e Bolsonaro se sentaram na cadeira presidencial, os 5% mais pobres, vamos ouvir isso, não vamos deixar isso passar de um ouvido para o outro, brasileiro meu irmão, brasileira minha irmã. Os 5% mais pobres do Brasil, nesses últimos 9 anos, perderam quase metade da sua renda. Ela era de míseros R$75 por mês em 2012 e caiu para R$39 por mês em 2021. Sempre descontada a inflação, valores constantes. Reflitamos bem sobre esses números que eu citei agora. Em 2012 era a era áurea do PT. A renda mensal dos mais pobres era de R$75 mensais. Essa é a era do paraíso petista. O PT que tanto gastou o termo herança maldita, falando mal de Fernando Henrique Cardoso, será que aceitaria que chamássemos isso também de herança maldita? Mas sejamos generosos. Lembremos que a pobreza e a miséria sempre existiram no Brasil e que diminuiu um pouco na era Lula. Eu cultivo a decência, eu cultivo a responsabilidade, eu cultivo o respeito à verdade ao povo brasileiro. Mas mesmo com toda esta generosidade, não podemos deixar de ressaltar que se o Brasil tivesse passado pelas apregoadas transformações profundas que dizem que passou, tudo não teria desmoronado como desmoronou de forma tão rápida e fulminante.
foi uma legítima casa de papel. Ou seja, o tempo de relativa bonança foi muito fugaz durante este brevíssimo tempo. Gastaram errado e incentivaram o consumismo irresponsável. Não implementaram as reformas profundas que o país precisa. Não qualificaram o ensino e nem o trabalho. Em resumo, mantiveram, vou repetir, o mesmo modelo, se contentaram com voos de galinha, como eu tenho repetido, sem jamais tentar legítimos voos de águia, que é o que o nosso povo precisa e merece. Buscaram mais a própria sobrevivência política do que verdadeiramente a sobrevivência do país e a redenção das pessoas mais pobres. Os números da PNAD de 2021, documento oficial do IBGE, mostram que aquilo que há décadas já era ruim, ficou ainda pior. Que os curtíssimos períodos de melhoria na renda não eram sustentáveis e não venceram verdadeiramente a miséria. Bolsonaro, que igual a Temer faz parte também dessa herança maldita, tem parcela importante de culpa e de responsabilidade na atual realidade brasileira. Mas são igualmente culpados os que mantiveram o modelo econômico que vinha desde FHC. E enganaram o povo, vendendo feitos espetaculares que, na verdade, nunca existiram. Companheiras e companheiros, mesmo com todos estes problemas, inconsistências e contradições, essa barragem artificial de votos não vai estourar se não fizermos cada um de nós a nossa parte. Mais do que nunca, precisamos nos unir e lutar. E estas são duas características marcantes do PDT ao longo de toda a nossa história. Ao contrário de outros candidatos, nossa união se dá através de um projeto sério, de um plano profundo, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que mesmo de qualidade reconhecida, continua aí para ser aperfeiçoado a cada dia com a contribuição de muitos colaboradores e críticos. E este aperfeiçoamento continuará não só até o último dia de campanha, mas até o último dia de governo. Eu não me considero, já disse isso muitas vezes, salvador da pátria, iluminado, doutor sabe tudo, ou o primeiro da classe. Eu quero ser, sim, o primeiro servidor da República, com as responsabilidades e esforço que isso exige. Companheiras e companheiros, estamos nos aproximando dos momentos decisivos para começar a romper essa polarização entre o ruim e o pior. Dentro de poucos dias, a atenção popular, que ainda está muito dispersa, se voltará para as eleições. Aí sim começará a grande mudança. Precisamos sacudir a população desse estado de torpor e de medo, na qual ainda se encontra, e realizarmos juntos, com todas as mulheres e homens deste país, o projeto de transformação da nossa pátria amada e querida. A situação está tão confusa que muitos dos que mais sofrem não pensam automaticamente em mudar, como seria natural. Mas não fazem isso porque têm medo de que as coisas possam piorar ainda mais. Que descrédito no nosso país, que descrédito principalmente em nós políticos. Do outro lado, temos irmãos e irmãs que se confundem com uma memória afetiva que apaga a verdadeira realidade do passado e os empurra mecanicamente para o mais do mesmo. Aliás, para o menos do mesmo, porque a julgar pelo que vem dizendo e fazendo, Lula não conseguiria nem remotamente repetir o que já fez. Em uma época em que a situação mundial era muito melhor, muito menos conseguirá o Lula dessa conversa superficial e demagógica, se não um estelionato eleitoral, porque melhor desse tempo do que tudo mais problemático e desafiador do que era naquela data. Companheiras e companheiros, novamente muitos da esquerda e da direita estão tentando aproveitar as circunstâncias para impedir que a população se informe, conheça as causas dos seus problemas, em suma, que perceba o óbvio. Eles sabem que quando isso acontecer, estarão com seus dias contados, mas não conseguirão impedir a marcha da história. Essa barragem vai estourar e será melhor para todos, será melhor para o Brasil que ela estoure o mais rápido possível. Que estoure pelo caminho do voto correto, porque se não estourar agora pelo caminho do voto correto, vai estourar mais tarde e os efeitos serão devastadores. Muitos que não conseguem rebater os meus argumentos dizem que eu sou agressivo, violento e pessimista. Vejam só, estes mesmos que cometem a mais desatinada violência contra o nosso povo, que é a mentira,
que cometem a maior opressão, que é o cerceamento do debate de ideias, que trabalham com ódios e venenos nas ruas e nas redes, dizem que eu sou o destemperado, que me falta equilíbrio. Dizem isso porque não podem me chamar de incompetente, de corrupto ou de covarde. Hoje, véspera de Corpus Christi, eu lembro que o Filho de Deus disse em Mateus: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. A espada que Cristo se referia, de forma metafórica, era a espada da libertação dos sentimentos vulgares, da coragem de enfrentar os desafios espirituais e materiais e de vencê-los. Não a espada metálica da guerra, assassina. Como mais humilde seguidor de Cristo, eu digo a vocês, como um mero pecador, como mais um seguidor da preciosa lição de Jesus, eu também digo que eu não quero a paz dos pântanos, que eu também quero usar a espada metafórica da democracia e do discurso livre e corajoso da verdade para continuar me transformando, para melhor ajudar o Brasil a mudar. Assim como quero ser o primeiro servidor da nossa República, não posso disfarçar sentimentos, nem a minha indignação. Eu não posso ser medroso, covarde ou desonesto. Eu não preciso me misturar com os fariseus. Eu quero ter a coragem de fazer a mudança que o Brasil tanto precisa. Eu não quero ser como alguns oponentes que são falsos, banais, pouco criativos, não trabalham com a imaginação, dormem com a mediocridade e acordam com a repetição. Estão presos em velhos dogmas e jogadas ensaiadas que não funcionam mais. Recrutam o povo ingênuo e intelectuais fragilizados. Companheiros e companheiras, como nunca eu preciso de todas vocês, de todos vocês, de cada uma e de cada um de vocês neste auditório e pelo fio do coração do povo cearense para todo o Brasil amado que está nos ouvindo nesse instante. Eu nunca precisei tanto e o Brasil tanto precisou de cada um de nós, mas o verdadeiro vencedor será o nosso povo, na sua vontade livre, consciente e soberana. O caminho é claro, basta deixar que essa mensagem chegue ao povo, que ele saberá como se libertar. Então esta é a nossa missão, companheiras e companheiros. Essa campanha tem que ser mais do que a troca de nomes, Chico, Maria ou José, mais que a defesa de meros projetos pessoais. Nós temos que realizar um projeto de Brasil, onde caibam todas as pessoas sérias e sinceramente empenhadas em mudar este país. E que saibam, como disse aquele grande mestre, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Desta vez será diferente.